Olá galera, vamos dar início a mais uma videoaula falando sobre escultura, certo? Então, meu nome é Alex, sou professor de artes, né? Então, a escultura na realidade, galera, começou aí na Grécia Clássica, que é um berço ocidental, a arte de esculpir. Então, desde seus primeiros artefatos de mármores em bronze a partir do século V a.C., com as esculturas de Acrópolis e Atenas, né? Então, foi um renascimento, galera, que a escultura se destacou com a famosa estátua de Davi, né? O Davi, grande Davi de Michelangelo, né? O Davi de Michelangelo aí, que é uma escultura aí que mostra as formas do corpo humano, né? Talvez até um pouco desproporcional, como você pode ver aí na sua mão, né, do Davi, entra um pouco dessa desproporcionalidade, mas mostra também essa questão da musculatura humana aí, e todo esse estudo aí que o Michelangelo teve para construir essa linda escultura aí, né, renascentista. Então, na realidade, a escultura também, pessoal, é uma técnica aí muito antiga, né? Tem a Vênus do Willendorf aí, que foi encontrada aí na Ilha de Páscoa, né? Em 24.000 a.C., galera. Então, essa escultura aí que representa aí um símbolo aí de fertilidade, né? É uma das esculturas mais antigas aí que tem na história da arte. Então, uma escultura é uma técnica que representa objetos e seres através da reprodução de formas. Então, a escultura na pré-história foi associada à magia e à religião, né? No período paleolítico, e o objetivo era moldar animais e figuras humanas, geralmente femininas também. Como eu disse, essa figura representa o símbolo de fertilidade, tá bom? Então, continuando aqui, galera, podemos definir a escultura como a arte de moldar e de talhar, certo? Determinados materiais, como por exemplo madeira, argila, barro, pedra, metal, entre outros, certo? Então, no processo de produção escultural, o artista pode utilizar várias técnicas, como por exemplo a fundição, moldura e o trabalho de ferramentas de matéria-prima. Aí você pode observar aí do seu lado direito da tela uma escultura aí, nada mais nada menos que do Aleijadinho, tá? Que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente para vocês sobre esse grande artista. Então, a estátua e escultura. A estátua ela consiste em uma obra escultural criada para a representação de uma entidade real e imaginária, certo? E já a escultura ela corresponde a uma arte que faz a representação de imagens plásticas, o relevo total ou parcial. Então fica esses dois itens aí para vocês, certo? Tomie Otaki, galera, Tomie Otaki aí, que nasceu no ano de 1913 e ela veio a falecer em 2015, certo? Então no Japão, pessoal, nascida no Japão, a pintora, gravadora, artista plástica, veio ainda adolescente aqui para o Brasil, onde se naturalizou. Sua carreira começou já quando ela tinha uns 40 anos de idade, incentivada aí por uma amiga, considerada dama brasileira das artes plásticas. Tomie Otaki costuma imprimir abstracionismo em suas pinturas e suas esculturas e gravuras. Então, Tomie Otaki, galera, ela é uma artista aí multifuncional no sentido de trabalhar em tanto escultura como pintura, gravura e tudo mais, tá? Então, um artista aí super conhecido, hoje em dia tem um museu chamado Tomie Otaki, quem quiser dar uma conferida aí, eu acho que vale a pena, certo? Então, ela trabalhava formas abstratas, curvilíneas, né, em cores marcantes, como por exemplo o vermelho, que exprime a carreira de Tomie Otaki, um registro de uma das formas de esculturas mais conhecidas. Foi feito em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil. Está localizado no Parque Emissário Submarino, na cidade de Santos, no litoral paulista. Então você pode verificar aí esse formato mais ou menos de um S, ao contrário, como se fosse um 2S, né, que lembra bastante uma fita em movimento, né? É uma escultura, digamos aí, que representa o centenário da imigração japonesa, mas também entra nessa questão mais abstrata aí, que ela já tinha um repertório bem grande aí no abstracionismo, certo? Então a Tomie Otaki é um grande nome da escultura aí, que vale a pena a gente dar uma conferida, certo? O Ernesto Neto, galera. O Ernesto Neto, galera, é representante da arte contemporânea nacional. E é com licra e algodão, que é a poliamida, preenchida como bolinhas e outros materiais. E Ernesto faz suas mágicas. Então, a sua exposição ele usa esses seguintes materiais aí, tá? Então, suas esculturas parecem organismos vivos aí, geralmente envolvendo o espectador,
né, na sua atividade. O escultor, pessoal, ele participa de diversos festivais internacionais de arte e apresenta trabalhos em galerias e museus em todo o mundo, como por exemplo a Bienal de Veneza. Então vale muito a pena a gente dar uma conferida aí no Ernesto Neto, né, essa grande intervenção aí de arte que entra um pouco nessa questão de escultura, mas também entra nessa questão também de instalação, certo? Então Vicky Muniz, pessoal, Vicky Muniz aí, que nasceu em 1961, ele é um pernambucano radicalizado aí nos Estados Unidos. Vicky Muniz também é um grande nome conhecido aí das artes plásticas nacional, certo? Tem um documentário muito legal, pessoal, que vale a pena vocês conferir, que foi lançado aí em 2010, né, um documentário chamado Lixo Extraordinário, então foi premiado, né, no Festival de Sundance e chegou a ser indicado ao Oscar. Acredite, galera, o Vicky Muniz, ele é um grande nome aí, né, com essa questão de lixo, né? Ele coloca o lixo no chão e através de projeção ele começa a montar obras de arte, que é uma espécie de escultura aí com material reciclável, certo? Então, partindo sempre de materiais inusitados, especialmente do lixo, o artista cria obras impressionantes e magníficas. Você pode olhar no seu lado direito aí da tela, você vê uma moça segurando aí, né, uma bacia na cabeça, e essa bacia, tanto a bacia como o corpo, o rosto, bandana e tudo mais que tá aí nessa imagem, é feito com lixo e sujeira, tá? Então pó e tudo mais aí é formado nesse sentido de formar uma figura humana. São projeções, tá, pessoal? Quem assistiu o documentário acho que vale bem a pena, mas é uma espécie de projeção que ele usa em cima, num retroprojetor, e ele vai ligando esses pontos, né, mais linear até se transformar nesse ponto mais pictórico através do lixo, certo? Então tem o Juarez Machado, em 1941, né? Então, nascido em uma família de artista, ainda adolescente, Juarez já trabalhava fazendo trabalhos magníficos, publicitário, premiado no Brasil e no exterior. Suas obras são bem humoradas, divertidas e geralmente explora alguns temas sociais, certo? Então dá uma olhadinha no trabalho dele, galera, que legal, aí do seu lado direito da tela. Então a arte do escultor serviu de inspiração para cores do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Pessoal, vale muito a pena conferir esse filme, tá? Possui uma ligação especial com bicicleta, sempre presente em suas obras. E uma das suas esculturas mais bacanas é a bicicleta de rodas quadradas. Não é a bola do Kiko quadrada não, tá, galera? É a roda quadrada aí do grande Juarez Machado, galera. E outras coisas, só dando uma pincelada aí nesse filme da Amélie Poulain, mostra uma sensibilidade incrível. Por isso que eu falo que vale a pena vocês darem uma conferida, porque esse filme aí mostra a Amélie Poulain numa fase bem legal da vida dela, né, nesse trajeto aí de sensibilidade, né, de olfato, audição e tudo mais que ela sente. Ela vai entrando nessa transição de ter um gosto peculiar das coisas, tá bom? Então, aí o grande Michelangelo, pessoal, o Michelangelo aí, que é o mestre renascentista aí, tá bom? Acho que é um cara aí que logo no começo eu já mostrei uma escultura dele do Davi. Então, além de pintor, Michelangelo também foi um exímio arquiteto e escultor. Gostava das artes desde criança e tinha um interesse especial pelo corpo humano, estudando muito anatomia, principalmente através de dissecação de cadáver. A obra Davi, que eu mostrei para vocês no começo dos slides, e é um exemplo de perfeccionismo de Michelangelo, tá, pessoal? E essa obra aí, Pietà, né, galera? Essa obra Pietà é, sem dúvida, uma das obras mais rica do Michelangelo, esse formato de equilíbrio, de Jesus Cristo morrendo. E essa obra que foi bastante criticada aí pelo fato de Maria estar mais nova que Jesus Cristo, mas Michelangelo quis mostrar exatamente a pureza dela, né? Tem um equilíbrio e toda dinâmica aí através dessa escultura magnífica. Foi uma das únicas obras que o Michelangelo chegou a assinar, tá? Então, mais outras, a sua parte, outra obra famosa é Pietà, certo? Exposta na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O artista ficou tão orgulhoso, aí foi que não falei para vocês, né? E que ele assinou. Tudo bem? O artista ficou tão orgulhoso da sua obra surgida através de pedra bruta, de mármore, que assinou seu nome, né? Através do peito da Virgem, né? Bem destacado. Nessa fita aí que ele acabou assinando, certo? Galera, essa obra aí, ela foi atacada aí por um cara que se dizia ser de Deus lá. Ele tentou atacar essa obra da Pietà, e hoje ela é bem protegida ali pela uma enorme placa de
de vidro ali, a prova de bala, a prova de tudo ali. Então o que acontece? Você não consegue se aproximar perto da obra exatamente por essa proteção que tá a Pietà, certo? Então o Donatello aí que também é uma artista aí que revolucionou a arte e inspirou vários outros artistas aí do renascentista, certo? Então ele nasceu numa família humilde. Também desde pequeno Donatello tinha gosto para as artes, treinando como escultor, né, treinando como a arte de esculpir. E desde adolescente ele esculpia principalmente figuras religiosas. Eu tive o prazer de uma exposição do Donatello. É fantástico as obras dele, tá, galera? Então os estudos da dedicação de Donatello a respeito de anatomia e glorificação do nu vieram a ser muito importantes para os futuros escultores renascentistas, como o próprio Michelangelo, tá, galera? Lembrando que ele nasceu e morreu antes do Michelangelo, Rafael e Leonardo, tá bom? Então é um precursor da escultura renascentista na Itália, tá bom? Sendo sua estátua de Davi em 1430, né, a sua primeira da categoria, e é feita em bronze. A obra possui 158 centímetros e está hoje no Museu Nacional de Bangello, Florença, na Itália. Então essa obra aí, diferente daquela escultura do Davi do Michelangelo, o Donatello ele tinha feito uma obra do Davi mais franzino, certo? Bem mais franzino. E o Michelangelo fez o Davi bem mais imponente, bem mais forte, né? Então aí são os dois Davis aí, tanto de Donatello como do Michelangelo. Rodin, galera, Augusto Rodin, pessoal. Então o Rodin aí, que era casado aí com uma grande mulher, né, que acabou traindo ela aí com a Camille Claudel, né, que era uma grande artista também, e no caso que era escultor e foi até aprendiz dele. Acho que vale a pena vocês conferir a história do Rodin. Então o Rodin não faz parte da lista dos italianos renascentistas, mas é um dos escultores mais antigos e mais famosos do mundo. Era admirador do Michelangelo, tinha que ser, né, galera? E aprendeu a desenhar, a modelar ainda adolescente, mas só no final da vida que ele obteve reconhecimento mundial. Uma coisa que é interessante de vocês olhar para a obra do Rodin, como essa obra aí do Pensador, é que o Rodin ele tinha um gosto peculiar de não acabar as obras dele. Isso daí era uma coisa meio provocativa que ele fazia, e ele achava que a obra ela acabava por si própria, da gente imaginar já ela pronta, certo? Então, entre suas obras mais famosas estão A Porta do Inferno, então, de 1880 a 1917, que retrata 180 figuras, pessoal, de vários tamanhos esculpidas em bronze e gesso. E o Beijo, tá? Em 1888, em 1889, feita de mármore. E por último, tá? O Pensador, galera, em 1904, que originalmente fazia parte da obra A Porta do Inferno, né? Que depois foi replicada em mais de 10 versões que estão sendo espalhadas pelo mundo. Então o Rodin aí, ele apesar de ter produzido várias obras, a mais conhecida dele é essa, né? O Pensador. Acho que o Pensador é um símbolo, né? Do Rodin. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal, o Botero, o grande Botero que é conhecido aí por fazer moças rechonchudas, moças gordinhas, né? Tanto na pintura como na escultura, tá bom? Então, um dos artistas latino-americanos mais famosos da atualidade, criador da comunidade artística chamado boterismo, e por seu estilo característico de pintar e esculpir como corpos volumosos e rechonchudos, certo? A maioria das esculturas do artista colombiano são réplicas tridimensionais de quadro que ele produz. E uma das suas obras mais conhecidas é a Maternidade, em 1989, e exposta no Jardim da Amália Rodrigues, em Lisboa e Portugal. Então, como é que você conhece uma obra do Botero? Ele desenha moças gordinhas, certo? Então, isso daí é um estilo tradicional dele. E a Patrícia Piccinini, galera. A Patrícia Piccinini não podia ficar fora dessa. A Patrícia Piccinini, ela nasceu em Serra Leoa em 1965 e mudou para a Austrália, na sua família, em 1972. Estudou pintura na Faculdade de Vitória em Artes. Eu vou mostrar algumas esculturas da Patrícia Piccinini, para você ver que ela é essa moça aí do seu lado direito da tela. Ela gosta de trabalhar com monstrinhos, então ela mistura monstrinhos e figura humana ao mesmo tempo, através de suas figuras realista, né, no caso. Então,
Ah, olha que legal. Então, aí tem uma foto de um rapaz muito bonito aí do seu lado direito da tela. E além desse rapaz muito bonito, tem uma escultura. É isso mesmo que você tá vendo, galera. Tem uma escultura de uma menina sentada. Não parece uma escultura, né? Parece realismo mesmo, parece uma pessoa sentada. Mas essa pessoa é uma escultura feita pela Patrícia Piscinini, tá, galera? Então, continuando aqui. Aí tem uma moça muito bonita aí também do seu lado, na parte superior da tela, com duas esculturas de um personagem deitado e um menininho abraçado nesse personagem, certo? Então outra escultura da Patrícia Piscinini aí que vocês podem estar conferindo, eu acho que vale muito a pena vocês pesquisar sobre ela. Ela expôs aqui no CCBB numa exposição chamada Consciência, certo? Então, Homework, galera, Homework que eu particularmente eu fui 3 vezes para poder entrar na exposição desse homem. Esse homem levou milhões e milhões de pessoas para poder ver a exposição dele na Pinacoteca do Estado. Então, Homework, ao nos depararmos com as esculturas hiperrealistas do australiano Ronaldo Homework, a sensação é de queixo caído, com um pouco de medo. Atualmente, trabalhando na Grã-Bretanha, o artista também tem sua própria empresa no Brasil, onde faz artigo para publicidade. Galera, ele faz uma escultura que é como a da Patrícia Piscinini, é hiperrealismo. Você consegue ver o pelinho do braço do personagem, o braço da pessoa, do ator que foi retratado ali através da escultura, até mesmo o brilho, os poros e tudo mais. Então, pessoal, é reconhecido pelo seu trabalho de realista, né? E pode ser confundido com pessoas de carne e osso, se não fosse pela escala, muitas vezes gigantesca, de resina, fibra e vidro e argila, e são entre os materiais mais moldados pelo artista para criar figura assustadoramente incrível. Então, Homework, eu creio que ele não entra nem nessa questão de realismo, e sim com hiperrealismo, de escultura aí que mexe com a imaginação das pessoas, certo? Então tem duas esculturas aí que eu vou mostrar para vocês aí, como você vê tanto do lado esquerdo como do lado direito da tela, desde o nascimento, uma fase mais adulta aí, você vê que o bebê é gigante, né? São esculturas gigantes. As esculturas geralmente demoram 1 ano ser produzida cada uma, só para você ter uma ideia de tão perfeitas que são, então exigem os maiores detalhes possível. Então Homework, ele trabalhou aí, ele gostava muito de produzir figuras nuas, tá? Então na exposição dele tinha muitas pessoas nuas, enfim, às vezes causava um certo estranhamento, fugiam certos padrões, tudo bem? Então tem uma escultura aí bem legal aí dele, essa daí foi no final da exposição, a gente deixar como exemplo para você, uma escultura de 2 idosos tomando uma espécie de banho de sol numa praia. Então é uma riqueza de detalhe incrível, galera. Eu cheguei perto assim para ver os pés dos atores sendo retratados ali através da escultura. Então você conseguia ver a sujeirinha na unha. Então você via coisas assim que é uma coisa muito peculiar do artista de fazer o máximo de realismo possível, tá? Então vou ficando por aqui com essa breve pincelada de arte aí, falando sobre as esculturas, tá, galera? Então até mais, um grande abraço, galera, e fica com Deus.